Olá pessoal, vamos iniciar a aula de armazém e movimentação de materiais, a primeira aula. Então, armazenagem de materiais. A armazenagem nada mais é do que um conjunto de funções que tem nele a recepção, a descarga, o carregamento, a arrumação e conservação de matérias-primas, produtos acabados ou semi-acabados. São todas as atividades administrativas e operacionais de recebimento, armazenamento, movimentação e distribuição dos materiais aos usuários e controles físicos dos materiais estocados. Então, dentro da armazenagem tem um conjunto de funções, que está justamente na recepção, na descarga, na movimentação das mercadorias. Então, todo esse ciclo de atividades está vinculado dentro do processo de armazenagem. No contexto da armazenagem, existem razões básicas para que a organização armazene os materiais, tanto por atividades necessárias, quanto por estratégias de mercados. Podemos identificar as seguintes razões: reduzir o custo de transporte e produção. Se eu tenho um material armazenado disponível, não há necessidade de transportá-lo o tempo todo no cotidiano, então já está uma razão básica. A coordenação de suprimentos e demanda. Então, dentro do processo de compra e venda, tem essa mudança entre oferta e demanda. Então, no processo de armazenagem, tendo a disponibilidade desses materiais, vai coordenar esse processo de demanda e oferta, ou seja, sempre que tiver uma variável, eu tenho uma segurança de ter o material e produto disponível. As necessidades de produções. Então, se a empresa trabalha na questão da produção, tem que ter a matéria-prima disponível. Então, a armazenagem dessa matéria-prima influencia diretamente no ciclo da produção. Considerações de marketing, estratégias de mercado. Então, o departamento de marketing é justamente a força para atrair o cliente. E tem que ser considerado essas estratégias, porque é justamente eles que vão atrair a demanda. E tendo uma análise entre essa demanda e a disponibilidade, a armazenagem vai buscar as estratégias para ter disponível os materiais necessários para atender a demanda. Armazenagem versus a estocagem. A estocagem é uma das atividades do fluxo de materiais dentro de um armazém e o ponto destinado à alocação estática dos materiais. O foco é o produto, analisando os tópicos que a quantidade e disponibilidade para assim efetuar a manutenção dos estoques. A grande diferença que podemos colocar é que dentro do processo de armazenagem está atribuído todas aquelas atividades de recepção, de descarga, de fazer a movimentação dos materiais e produtos dentro da estrutura que é o armazém. E a estocagem está vinculada diretamente ao produto, para fazer todo o acompanhamento desse produto em relação à sua movimentação e à sua disponibilidade. O armazém. Então, o armazém é o lugar físico, o depósito onde se guardam mercadorias por tempo limitado. Construção de ampla dimensão para utilização como depósito de mercadorias e munições. O ponto importante dessa definição é que é o local onde as mercadorias e produtos devem ser guardados, mas por um tempo limitado. A empresa ela necessita desse fluxo de mercadorias, porque é justamente o processo de vender. Então, aquilo que está guardado, está alocado no armazém, o objetivo é que tenha uma saída. Por isso, essa consideração relacionada a seu espaço físico, onde as mercadorias e produtos são armazenadas, mas por um tempo limitado. A estrutura física utilizada para armazenagem de produtos e mercadorias visando as estratégias organizacionais, logística, como disponibilidade de matéria-primas e produtos acabados. Só fazendo uma ressalva a outro conceito é a estrutura física, onde ela tem os objetivos estratégicos. Então, essa organização, essa alocação de mercadorias, essa armazenagem, ela tem um objetivo estratégico para a empresa. O layout do armazém. Então, a estrutura física, que é o armazém, ela deve ser organizada e pensada. E é justamente ser estabelecido o seu layout. O layout de um armazém é a maneira de organizar as áreas de armazenagem de forma que seja conseguida a melhor configuração. Dentro desse espaço físico disponível, temos que estabelecer a melhor configuração, utilizá-lo ele da melhor forma possível, com o intuito de maximizar a utilização do espaço, ou seja, aproveitar ele da melhor forma possível, melhorar a coordenação dos fatores pertinentes em um armazém, além de minimizar as distâncias percorridas.
através de uma movimentação de materiais eficientes com o menor custo possível. Então, dentro dessa estrutura que é o armazém, vai ter as atividades. Vai se receber mercadoria, vai se descarregar, vai se movimentar, vai repor mercadorias para os pontos de vendas. Então, dentro do seu layout, deve organizar os espaços destinados a essas atividades da melhor forma possível, para que até as distâncias percorridas dentro dessa estrutura seja a menor possível, levando em consideração o fluxo das atividades e o menor custo possível. O layout do local de armazenagem deve seguir 3 princípios básicos. Quais são esses princípios? Critérios de projetos. Estão diretamente associados às características das instalações físicas, número de andares e altura útil e a movimentação dos produtos, fluxos dos produtos. Então, na construção desse layout, ao designar o layout do armazém, deve-se analisar os critérios que estão associados às suas instalações físicas. Então, por exemplo, o número de andares da instalação, ou então quais são os modelos das estruturas que vão armazenar os produtos. Vai ser as prateleiras, como vai ser os cantileves, as estruturas portas-pallets, como vai ser determinado? Isso vai influenciar no layout do armazém. E um outro ponto também é o fluxo de mercadoria e o modelo de mercadoria. Esses produtos mercadorias têm um peso grande? São leves? Quais são as suas dimensões? Tudo isso influencia na construção do layout do armazém. O plano de armazenagem considera o volume, peso, giro, acondicionamento dos produtos para armazenagem. Então aqui já é um planejamento do processo de armazenagem, considerando os volumes, que é justamente as quantidades dos produtos, o peso desse produto, o tamanho do produto e também as condições necessárias que ele precisa para ser armazenado. Tem uma variável entre os produtos. Alguns precisam de uma condição específica para manter sua integridade, outros não. Então tudo isso tem que ser avaliado dentro do layout do armazém. Tecnologia de manuseio. Quais são essas tecnologias? O que ela refere? É justamente a eficácia e eficiência da operação com relação à tecnologia adotada para a movimentação dos produtos. Como essa atividade de movimentação ela é cotidiana dentro do armazém, então é necessário o auxílio de algumas tecnologias para otimizar essas atividades e trabalhos. Então, os 2 pilares da tecnologia de manuseio são a continuidade do movimento responsável em minimizar o tempo total do gasto e do risco dos produtos e a economia de escala na movimentação, obtida quando todas as atividades são executadas com a maior quantidade possível de produto. E dentro desses pilares é o quê? Que tenha sempre essa movimentação contínua, para que o fluxo de atividade não pare, e para cada movimentação dessa, aproveitar o máximo de produtos possíveis, ou seja, carregar-se, movimentar-se a maior quantidade de produtos possíveis, levando em consideração também a questão da segurança. E aí, segundo Viana, propõe uma metodologia geral para projetar um layout de armazém, que consiste em que definir a localização de todos os obstáculos, localizar as áreas de recebimento e expedição, locar as áreas primárias, secundárias e de separação de pedidos e estocagem, definir o sistema de localização de estoque e avaliar as alternativas de layout do armazém. Então, o autor Viana ele considerou alguns aspectos para se melhor projetar e definir um layout de armazém, organizando o espaço físico da melhor forma possível que atenda às atividades que vão ocorrer nesse local. Os objetivos do layout do armazém devem ser utilizar ao máximo o espaço do depósito, ou seja, aproveitar ao máximo daquela minha estrutura física, assegurar uma movimentação de materiais de forma eficiente, só ressalvando que já foi falado, a movimentação é uma atividade essencial, então ela tem que ser desenvolvida de forma eficiente. A estocagem deve ser econômica, quando comparada às outras despesas, como a de equipamentos, espaços, danos de material e mão de obra, e fazer do armazém um modelo de boa organização. Então esses são os objetivos de um layout de armazém. Os principais aspectos do layout a serem verificados em um armazém de depósito é os itens e estoques, e temos também os corredores. Dentro dos itens em estoques, devem ser organizados à medida do que os possuem maior saída, peso e volume, estejam perto da expedição. Então, dentro dessa estrutura do layout, deve ser organizado os itens, que são as mercadorias e produtos, verificando alguns critérios. Quais são os critérios que foram colocados?
a maior quantidade de saída, né, a sua movimentação, o seu peso e o seu volume. Eles devem estar perto do local de expedição. Então é favorável às atividades dentro de um armazém que aquele produto que tem uma maior saída esteja perto do local de expedição. Também é favorável àqueles produtos mais pesados, porque aí já se desvia de estar movimentando esse produto pesado por todo o armazém. Ele já está localizado perto da saída. Então isso ajuda nas atividades. Deve ser algo pensado estrategicamente, essa localização. Esses itens em estoque devem ser determinados de acordo com as suas características. Os corredores servem para facilitar o deslocamento dentro do depósito e o acesso a mercadorias. Devem ser analisados espaços para a utilização de equipamentos e movimentação e espaços para armazenagem. Dentro do armazém, o seu layout, a maioria das vezes vai ser estabelecido por corredores. E os espaços desses corredores devem ser pensados relacionados aos equipamentos que vão movimentar as mercadorias. Então tem que ter o espaço suficiente para ter a movimentação das pessoas, das mercadorias e dos equipamentos. Porque se não houver, vai atrapalhar bastante as atividades, até impossibilitando a movimentação, o carregamento e o descarregamento de mercadorias, entre outras atividades abrangentes. Portas de acesso, prateleiras e estruturas. As portas de acesso devem ter sua altura e largura devidamente dimensionadas para que seja permitida a passagem dos equipamentos de movimentação. Então, as portas de acesso, onde vai se passar tanto a mercadoria quanto as pessoas, devem ter as dimensões viáveis para atender o modelo de mercadoria que a empresa recebe e os equipamentos que ela utiliza para movimentar essa mercadoria. Então, dentro da estrutura do projeto do layout, já deve ter pensado essa dimensão das portas de acesso. As prateleiras e estruturas. Identificar a altura máxima das prateleiras e as estruturas considerando peso dos materiais. Os materiais empilhados devem respeitar, na sua altura máxima, uma distância de 1 metro das luzes e equipamentos de combate de incêndio. Fora essas especificações relacionadas à distância das luzes, à distância dos equipamentos de combate a incêndio, deve-se pensar em qual estrutura vai se utilizar para armazenar os produtos, pensando no produto. Igual já foi colocado nas outras aulas, os produtos têm uma variável de tamanho, de peso e de volume. Então as estruturas devem atender essas variáveis. Então se eu tenho produtos mais leves, posso colocar em prateleiras. Se eu tenho produtos mais pesados e de grandes dimensões, devo usar as estruturas porta-pallets. Se eu tenho produtos longos, posso utilizar as estruturas cantileve. Então, de acordo com a variável de produtos, deve ser determinado qual aquela melhor estrutura que atende esse produto. Relacionado aqui à capacidade do armazém. É de extrema importância realizar análises preliminares e conhecer as características dos materiais a serem armazenados, pois esses atos serão fundamentais para se evitar imprevistos. Logo, é indispensável ter o controle dos fatores que influenciam a armazenagem. Aqui está diretamente ligado a ter o conhecimento da sua estrutura e as suas características, justamente para atender o que é a capacidade que o armazém vai alcançar. As características intrínsecas dos materiais e suas quantidades, peso e volumes influenciam demasiadamente no tamanho e área destinada para sua armazenagem. Então, na variável de tamanho e peso, eu tenho que ter um espaço que atenda essas variáveis. Se o produto é perecível ou não é perecível, eu tenho que ter o local específico que atenda essa característica do produto, porque deve se manter a integridade e a qualidade do produto também. Todos esses são fatores que devem ser pensados relacionados aqui à capacidade do armazém em atender a necessidade de acoplar, de armazenar os produtos. A embalagem. A embalagem é o processo que visa proteger os produtos fabricados, garantir a armazenagem, a movimentação e o transporte seguro, bem como informar e fazer chegar as mercadorias de maneira correta ao cliente. Na logística, podemos destacar que a embalagem serve para proteger, organizar e identificar produtos e materiais. Já no conceito de embalagem, observamos que serve para proteção, manter a integridade e a qualidade do produto. Ela serve também para auxiliar no manuseio, que está justamente na organização e no transporte e movimentação do produto,
ela deve ser pensada nisso e também ela deve informar tanto ao cliente, quanto aos fornecedores e quanto às empresas que estão utilizando aquele produto, tem que conter informações referentes ao produto. A embalagem ela serve para isso, para estar passando pelo menos essas informações iniciais. E aí as embalagens são divididas em alguns tipos. O primeiro tipo é a embalagem primária. O que é a embalagem primária? Mantém contato direto com o produto, serve para proteger o item, de modo a garantir a segurança de seu consumo. Essa embalagem define a menor unidade de consumo, facilitando a venda unitária do produto. De forma objetiva, a embalagem primária é aquela que mantém um contato direto com o produto e determina a menor unidade. Então, pegamos aqui o exemplo de uma lata de refrigerante. É uma embalagem primária. Em primeiro lugar, porque ela está em contato direto com o líquido do refrigerante e também ela está determinando a menor unidade, que é uma lata. Essa é a definição de embalagem primária. A embalagem secundária, ela é um agrupamento das embalagens primárias, acrescentando uma maior proteção e facilitando a comercialização do produto em maior escala, obtendo também o efeito de ajudar a movimentação e armazenagem. Então a embalagem secundária, ela já vem a ser o quê? Um agrupamento, um acoplamento das embalagens primárias, um conjunto. Ela serve para uma maior segurança do produto, uma maior proteção e também para facilitar sua movimentação e armazenagem. Então, pegando o mesmo gancho do refrigerante, temos a lata, que é a embalagem primária, mas temos o fardo, que já seria o que? A embalagem secundária. Ela está, em primeiro lugar, agrupando as latas, que são as embalagens primárias, com uma maior proteção, mas também está facilitando na movimentação daquela mercadoria. E isso auxilia bastante as atividades logísticas, de transporte, de armazenagem e movimentação de mercadorias. A embalagem terciária, ela reúne as embalagens primárias e secundárias. Então aqui já observamos que ela vai criar um volume maior. Para criar uma unidade de carga maior, objetivando facilitar os transportes e armazenagem, cujas formas mais difundidas são os pallets, os containers, as caixas de papelão modulares, compactando as cargas e aproveitando o máximo da capacidade de armazenagem das instalações e veículos industriais. Então aqui as embalagens terciárias, elas já vêm para acoplar o conjunto das outras embalagens, criando uma unidade de volume maior e compacta. O grande objetivo é facilitar as atividades de transporte e armazenagem. E fora esse grande objetivo, ela também traz o que? Uma maior segurança, uma maior proteção aos produtos. Funções da embalagem. Então, segundo Douglas Lambert, as embalagens desempenham 5 funções básicas, que é a contenção, ou seja, conter o produto, a utilidade. Observamos que as embalagens têm várias utilidades. Serve para proteger, serve para informar, serve para auxiliar na movimentação. A unitização, toda a embalagem do produto deve ser pensada no coletivo, no seu agrupamento, justamente para facilitar a movimentação e armazenagem. Então toda a embalagem deve ser pensada em ser unitizada com outra embalagem. A conveniência e a comunicação, que é justamente o ponto já informado, que nas embalagens devem conter as informações pertinentes ao produto, pelo menos as informações básicas ao consumidor ou ao usuário daquele produto. Em outras perspectivas, as embalagens têm funções comercial e marketing, também logística e ambiental sustentável. Fora esses conceitos e essas perspectivas, a embalagem ela tem a função comercial e marketing, ou seja, ela tem que ser atrativa ao cliente, tem que chamar a atenção do cliente. Então isso já é uma outra característica da embalagem. E na atualidade, a questão ambiental e sustentável está muito ligada também às embalagens, justamente para ter um aproveitamento desses itens, não afetando a questão ambiental e se tornando sustentável. Finalizamos por aqui, fique em casa, um abraço. Olá pessoal, vamos estar iniciando a aula de armazém e movimentação de materiais, aula 2. Localização de materiais.
A localização de materiais, ela define o melhor lugar para armazenar as mercadorias e materiais com maior segurança e uma movimentação rápida, evitando problemas. A localização, além da integridade do produto, ela reduz tempo gasto com a procura de materiais através do uso do endereçamento. O objetivo de um sistema de endereçamento deve ser o princípio necessário à perfeita indicação da localização dos materiais estocados. Deverá ser utilizado uma simbologia, uma codificação, normalmente alfanumérica representativa de cada local de estocagem. Então, dentro da localização de materiais, no processo de armazenagem, é justamente para identificar o posicionamento dos produtos dentro desse armazém. E para essa identificação é utilizado o sistema de endereçamento. E dentro desse endereçamento podemos utilizar o quê? Uma simbologia, uma codificação, que na normalidade é alfanumérica. A localização de materiais pode ser dividida em localização fixa e localização flutuante. O que viria a ser a fixa? São as áreas destinadas para um determinado tipo de material específico, podendo ser armazenado nesses locais apenas os produtos pré-estabelecidos. Como a própria definição já diz, é aquele local fixo para receber um material pré-estabelecido. Então, dependendo da variável do produto, ele necessita de um local específico. Posso pegar exemplo aqui dos laticínios. Eles precisam de um local refrigerado para manter a sua integridade. Então, todos os laticínios vão ser armazenados nesse local refrigerado. E esse espaço refrigerado é a localização fixa dos laticínios. Localização flutuante é referente aos itens que não possuem locais fixos para armazenar. São armazenados de acordo com o espaço que fica disponível no estoque. Então, a localização flutuante são os espaços disponíveis no estoque onde não tem um produto, um material pré-estabelecido naquele espaço. Fica de acordo com a sua disponibilidade. Então, se tem aquela área vaga, então podemos alocar um produto ocupando aquele espaço. Por isso, essa denominação flutuante. Não está estabelecido que determinado produto vai ocupar aquele espaço. Então, tem essa variação. A classificação de materiais. Segundo Viana, em geral, as empresas identificam os produtos com o intuito de facilitar o controle, devido à grande quantidade e diversidade de materiais. Os produtos e mercadorias devem ser classificados justamente para serem caracterizados e evidenciados. Dentro da empresa vai ter uma grande variável, então a classificação ajuda na localização do produto. A classificação de materiais tem como foco definir uma simplificação, uma padronização e codificação de todos os materiais mantidos no estoque. Então observamos primeiramente que tem que ter um endereçamento para ver a disponibilidade dos espaços e também agora já estamos analisando que tem que ter uma classificação do produto para identificar aquele material e produto. A classificação de material é um procedimento que reúne materiais por características parecidas. Esse processo pode ser amplo, prático e flexível. Para que os produtos sejam achados facilmente, alguns métodos devem ser seguidos, como por exemplo, devem ser separados por pesos, usos e tipos. Então, dentro da classificação, deve-se agrupar os produtos, separá-los parecidos, justamente aqueles que seguem o mesmo segmento. Quais são os critérios? Pode ser separado pelos pesos, pelos usos e pelos tipos. Podemos observar esse modelo de organização até nos próprios estabelecimentos comerciais, como supermercados e lojas. Eles buscam colocar próximos os produtos parecidos, familiares, justamente para facilitar o consumidor. A mesma coisa acontece dentro do armazém. Os produtos são classificados com os próximos e parecidos para facilitar a sua movimentação, a sua utilização e a localização pelos colaboradores. Logo, classificar o material é agrupá-los de acordo com as suas características, que podem ser formas, dimensões, pesos, tipos, uso e entre outros. Codificação de materiais. A codificação tem o objetivo de proporcionar que as solicitações de materiais seja feita por um código no lugar de seus nomes habituais. Existem vários tipos de codificações de materiais, que vai desde uma numeração arbitrária dos itens de acordo com a entrada no armazém até a catalogação a partir de uma sequência lógica.
Então, para que não se refira aos produtos pelos nomes e marcas, e para até facilitar a utilização de equipamentos tecnológicos, cada produto deve ser codificado. A mesma coisa ocorre para os endereços, porque essa codificação vai passar uma informação. E para os sistemas e a utilização das ferramentas tecnológicas, essas informações são fundamentais para que os colaboradores possam se situar nos processos. E aqui temos o exemplo da codificação de materiais, como funciona. Na maior parte, a classificação é representada através de símbolos numéricos e alfanuméricos. Esse código substituirá o nome do produto, facilitando a sua localização. No primeiro exemplo, temos aqui um código alfanumérico. Então, na parte que é numeral, temos o código identificador, relacionado ao produto. Nas letras, temos a C, que se refere à classe, e a A, que é o grupo. Vou pegar o exemplo do arroz. Então, a numeração indicaria que seria um arroz, determinada marca, aquele produto. A classe poderia estar sendo vinculada à classe dos cereais, dos grãos. E aí o grupo poderia ser dos alimentos não perecíveis. Então, essas informações identificou e classificou aquele produto e material. A mesma coisa é na codificação numérica. Temos o dígito verificador, o número identificador, o subgrupo e o grupo, onde o dígito e o número está vinculado ao código do produto lá do alfanumérico. O subgrupo podemos vincular à classe e o grupo ao próprio grupo. Então, é utilizado geralmente ou numérico ou alfanumérico, e o objetivo é classificar o produto e o material. Por que não se utiliza os nomes? Porque os códigos facilitam a utilização dos equipamentos de tecnologia. Então isso é de grande ajuda para os processos logísticos e outros processos dentro da empresa. O endereçamento. Esse método permite uma maior rapidez na localização dos produtos em um armazém. O próprio nome já diz, endereço, vai facilitar a localização dentro do estoque ou do almoxarifado. Ele divide-se em diversas áreas, como prédios, andar, ruas, prateleiras, gavetas, que dá-se o nome de endereço. Então, como é feito dentro do estoque do armazém? É feita uma associação até o modelo de endereço tradicional que conhecemos, que é ruas, andares e prédios. Então, para facilitar a compreensão, vamos pegar o exemplo. Dentro de um armazém, temos várias estruturas de armazenagem. Então, uma prateleira que tem vários níveis, podemos classificar esses níveis como andares. Então, já auxilia na parte de identificação de onde está aquele produto. Os corredores podem ser identificados como ruas e as estruturas de armazenagens podem ser identificadas como prédios. Então, esse endereçamento vai facilitar as atividades. Então, por exemplo, se precisa buscar uma mercadoria em determinado local no armazém, é só traçar qual o endereço, identificando qual a rua, o prédio e a localização específica lá. Vamos dar definindo, e aí vai facilitar. Então, justamente essa numeração relacionada às gavetas, se o produto for armazenado em gaveta, a questão de prédios, se for armazenado em estruturas, a questão de andares, dependendo do nível, tudo isso vai facilitar as atividades dos colaboradores, principalmente vinculado ao fato de encontrar o produto e também de reabastecer o produto naquele local. O inventário físico consiste na contagem física dos itens em estoque, com o objetivo de analisar o inventário físico, que são os produtos, mercadorias e materiais, e os registros de controle em estoque. Caso haja divergência, devem ser feitos ajustes conforme a recomendação. O inventário físico é classificado de duas maneiras, periódico e rotativo. Então, o que consiste o inventário? O que é o inventário físico? É conferir os produtos que eu tenho fisicamente e analisar com o que eu tenho no sistema, fazer uma comparação para ver se as informações estão conformes. Porque se não tiver na conformidade, vai ter que ser tomada alguma decisão, tem que avaliar, tomar a decisão para daí estar recuperando essas perdas e essas modificações. Porque o correto é o que está disponível fisicamente esteja disponível dentro do sistema. Por isso tem que haver o inventário, que é a contagem de todo o material e produto que está dentro do armazém. Sua classificação é periódica ou rotativa. Então, o que é o inventário periódico? Normalmente é efetuado no final do exercício fiscal, ou em situação necessária e abrange todos os itens do estoque.
O inventário periódico é a conferência de todos os itens do estoque em um período estabelecido. Então, é determinado período e, nesse momento, faz essa verificação. O inventário rotativo. O objetivo seria um melhor controle, através de contagens programadas, todos os itens de várias categorias de estoque, matéria-prima, embalagens e suprimentos, produtos em processos, produtos acabados, e empregar a classificação ABC. Então, o inventário rotativo já é uma contagem programada, mas o objetivo é do próprio inventário, que é fazer o levantamento dos produtos que estão disponíveis fisicamente, analisando com seu sistema, fazendo a comparação para saber se está tudo na conformidade ou não, para daí ser tomada uma decisão. Movimentação de materiais. A movimentação de materiais faz parte da rotina de operações e processos, seja na indústria, em armazém ou em outras. Quanto aos objetivos da movimentação de materiais, destaca-se proporcionar de modo eficiente a movimentação de grandes quantidades de mercadorias para dentro do depósito, além de expedir produtos pedidos pelos clientes. Na rotina de atividades da empresa, a movimentação dos materiais deve ser constante. Então, por isso, deve ter uma organização dessas atividades, onde o princípio e o propósito é colocado aqui. É fazer uma grande movimentação de grandes quantidades com qualidade e eficiência dentro dos depósitos e também para os pedidos, ou seja, para os pontos de vendas. Alguns procedimentos devem ser levados em consideração para obter uma movimentação eficiente, sendo esses seguintes: padronizar o máximo possível de equipamentos de manuseio e de armazenagem. Então, para uma melhor movimentação, é necessário equipamentos. E padronizar esses equipamentos é muito bom para a empresa, por quê? Primeiro, porque não precisa adquirir vários equipamentos distintos. E também porque ele padroniza uma operação. Padronizando a operação, as atividades vão acontecer com qualidade. Os sistemas devem ser projetados de forma a obedecer os fluxos, reduzir a frequência de transporte manual. Então, todo sistema que ocorre dentro desse processo de movimentação tem que obedecer os fluxos de materiais, ou seja, o processo de entrada e saída, de reposição desses materiais e produtos. E também a movimentação, ela tem que reduzir o transporte manual. Por isso a utilização dos equipamentos, porque o colaborador tem que evitar ao máximo o esforço físico, porque o esforço físico pode gerar consequências à saúde do colaborador. E se gerar alguma consequência à saúde do colaborador, pode gerar consequências à empresa, em termos judicial e financeiro. Então, por isso, deve ser utilizados os equipamentos para auxiliar e traçar com qualidade essa atividade de movimentação de materiais. Outros aspectos levar em consideração sempre a segurança dos trabalhadores, que acabei de afirmar, por isso a utilização dos equipamentos, usar sempre que possível a força da gravidade, que é justamente relacionada ao peso do produto. Então, utilizar a força da gravidade para justamente estabelecer a melhor movimentação possível relacionada ao peso do produto, não forçar tanto. Utilizar ao máximo o espaço disponível, usando o empilhamento das cargas. Então, dentro da movimentação, é orientado o empilhamento, justamente a posição vertical para aproveitar os espaços. Reduzir a distância pela eliminação de zigue-zague, por isso que também tem que ser pensado o layout dentro dos corredores, para reduzir a distância na movimentação dos equipamentos com as mercadorias, e propor um método alternativo de movimentação em caso de falha dos equipamentos de movimentação. É colocado que deve-se diminuir o esforço humano. Então, caso haja alguma problemática em que não possa se utilizar o equipamento, já deve ter uma estratégia traçada para manusear essa mercadoria. Para sempre que houver uma falha na movimentação através desse equipamento, ela possa ser movimentada de alguma forma. Equipamentos de movimentação. Na maioria dos processos de produção, armazenagem e distribuição, os materiais são movimentados por intermédio de equipamentos devidamente selecionados. Faço uma análise da mercadoria do produto e aí vou utilizar o equipamento que melhor atende à necessidade dessa movimentação. Para definir o equipamento, deve-se efetuar uma análise dos materiais a serem transportados e os movimentos que vão ser feitos. E aqui vamos ver os tipos de equipamentos para movimentação de materiais e mercadorias dentro e até fora de um armazém. Transporte contínuo.
Quando a função primária é contínua, ou seja, o transporte ele vai seguir o mesmo fluxo, a mesma distância, aquele mesmo caminho, os materiais movem-se continuamente em grande fluxo, percurso fixo, podem ser utilizados em mineração, indústria, carga e descarga e terminais de armazém. Então, quando o modelo de transporte é contínuo, aqui tem exemplos de alguns equipamentos que são utilizados nesse modelo, que são as esteiras transportadoras, as transportadoras de roletes livres e as transportadoras de rosca. Então, na própria imagem, vocês podem observar um exemplo de um desses equipamentos. Observamos na imagem que o fluxo onde as mercadorias estão circulando é contínuo e, por isso, é utilizado esse tipo de equipamento para esse material, onde temos as esteiras, temos as transportadoras de roletes e os transportadores de rosca e outros equipamentos que auxiliam nesse modelo de movimentação. Equipamentos suspensos. Quando a função primária é a transferência, então já não está muito ligado àquele transporte mais longo, mas sim uma transferência. A movimentação é feita dentro de uma área fixa. Então, quais são os equipamentos que podem ser utilizados? Guindastes fixos e ponte rolante. A grande característica desses equipamentos é justamente a transferência, principalmente vinculado a materiais e produtos de grandes dimensões e pesados, justamente para auxiliar essa movimentação de transferência dentro do espaço fixo lá, que no caso podemos colocar como exemplo um armazém ou um depósito. Os veículos industriais. Então, quando a função primária é manobrar e transportar, são os equipamentos motorizados ou não, usados para movimentar carga e percursos variáveis em espaços apropriados. Temos exemplos aqui desses equipamentos utilizados para esse tipo de movimentação: os carrinhos industriais, as paleteiras e as empilhadeiras elétricas. Então, esse modelo de material e equipamento, que são os veículos industriais, estão vinculados para a movimentação. E ele tem uma grande variável de movimentação que auxilia o quê? Nas movimentações internas e nas atividades de reposição. Então, podemos observar dentro de um supermercado que é atacadista, as empilhadeiras ela têm sempre esse serviço de estar reabastecendo os produtos. E elas são ágeis e facilitam bastante, porque elas acoplam uma quantidade maior de mercadoria e também evitam a movimentação manual. E aí as atividades de reposição e movimentação de mercadoria fluem com uma maior eficiência. Ficamos por aqui, fiquem em casa, um abraço a todos.